Muito boa noite, com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um Direção Espiritual. Hoje uma oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, na sua vida, estabelecer este momento de comunhão. Essa música fala de uma maneira muito bonita, muito profunda, sobre o valor da vida, sobre o quanto é necessário a gente lutar para que a vida prevaleça. Mesmo sem conhecer muito a letra, né? Vocês viram que eu fiz uma colinha no computador. Essa música está no meu CD novo, mas ainda não sei de cor. Mas já sei de cor o significado dela. Fiz questão de trazer para o nosso programa, por causa do contexto que nós vivemos ao longo dessa semana. Nós estamos presenciando na nossa casa, assistindo os nossos noticiários, situações que podem mudar o nosso país. Podem mudar a história do nosso país. E hoje eu trouxe um texto muito interessante para nós começarmos o programa, porque é a partir dele que eu quero fazer a minha reflexão a respeito do que tem acontecido hoje no Rio de Janeiro. Por que eu tomo a liberdade de trazer um texto que fale do Rio de Janeiro para um programa que vai para o Brasil inteiro? Por uma razão muito simples. O que hoje está acontecendo no Rio de Janeiro é o resultado, é o fruto de um jeito de viver que está presente em todo o nosso Brasil e em muitas partes do mundo. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas palavras sábias de Silvio Guedes, o editor-chefe do Jornal de Brasília, que fez uma análise muito interessante a respeito da situação do Rio de Janeiro. Ele intitula o seu artigo: Eles ajudaram a destruir o Rio. Ele começa assim: É irônico que a classe artística e a categoria dos jornalistas estejam agora, por assim dizer, vanguarda da atual campanha contra a violência enfrentada pelo Rio de Janeiro. Essa postura de muitas das pessoas e instituições que vemos participando de atos, fazendo declarações e defendendo o fim do poder paralelo dos chefões do tráfico de drogas. Quando a cocaína começou a se infiltrar de fato no Rio de Janeiro, lá pelo fim da década de 70, ela entrou pela porta da frente, pela classe média, pelas festinhas de embalo da Zona Sul, pelas danças de Ipanema e Leblon, invadiu e se instalou nas redações de jornais e nas emissoras de TV, sob o silêncio comprometedor de suas chefias e diretorias. Quanto mais glamouroso o ambiente, quanto mais supostamente intelectualizado o grupo, mais você podia encontrar gente cheirando carreiras e carreiras do pó branco. Em uma espúria relação de cumplicidade, imprensa e classe artística, que tanto se orgulham de serem ambas formadoras de opinião, de fato contribuíram enormemente para que o consumo das drogas, em especial da cocaína, se disseminasse no seio da sociedade carioca e brasileira, por extensão. Achavam o máximo. Era como se costumava dizer, um barato. Festa sem cocaína era festa careta. As pessoas curtiam a comodidade proporcionada pelos fornecedores. Entregavam a droga em casa, sem a necessidade de inconvenientes, viagens ao decaído mundo dos morros, vizinhos aos edifícios ricos do asfalto. Nem é preciso detalhar como essa simples relação econômica de mercado terminou. Onde há demanda, deve haver a necessária oferta. E assim, com tanta gente endinheirada disposta a cheirar ou injetar sua dose diária de cocaína, os pés de chinelos das favelas viraram barões das drogas. A farta literatura mostrando como as conexões dos meliantes restacoeiras
que só fumavam o baseado aqui e acolá, se tornaram senhores de um império, tomaram de assalto a mais linda cidade do país e agora cortam cabeças de quem ousa lhes cruzar o caminho e as exibem em bandejas, certos da impunidade. Qualquer mentecapto sabe que não pode persistir um sistema jurídico em que é proibida e reprimida a produção e venda da droga, porém seu consumo é, digamos assim, tolerado. São doentes os que consomem, não têm controle sobre os seus atos, destroem famílias, arrasam lares, destroçam futuros. Esta é a declaração de Silvio Guedes, editor-chefe do Jornal de Brasília, que hoje eu gostaria de ter como texto base para essa nossa primeira parte do programa Direção Espiritual, mesmo porque, como padre, minha gente, eu tenho sido um ferrenho combatente das drogas socializadas. Vocês me veem falar constantemente contra o cigarro e o álcool, que são duas drogas socializadas que nos matam aos poucos, são duas drogas socializadas que estão destruindo a saúde, de maneira muito especial o cigarro, e o álcool destruindo toda e qualquer forma de estrutura, seja ela psíquica, emocional e também física. A análise de Silvio Guedes é muito precisa. O que hoje a gente vê, toda essa situação do Rio de Janeiro, a lamentável condição e situação que se encontra a nossa cidade maravilhosa, com as pessoas vivendo sob um poder paralelo, ela foi fomentada, ela foi criada pela nossa sociedade. Então hoje o bandido que nós tanto odiamos e queremos ver por trás das grades, é gerado por nós. E eu acho muito honesto da parte do Silvio reconhecer algumas classes que ajudaram a estabelecer a droga no Brasil como um mercado lucrativo, como um mercado altamente destruidor, e que fez com que aquela sociedade que agora depende pudesse então manter o crime, porque existe um vício estabelecido. Toda vez que nós socializamos um hábito, toda vez que nós, de alguma maneira, contribuímos para a socialização daquilo que é nocivo, nós ajuntamos a nossa contribuição no crescimento e a gente estabelece um elo nessa grande corrente que nos amordaça e que nos mata. E aí a gente pode pensar, o que eu tenho a ver? Qual é a minha parcela de contribuição com aquilo que hoje está acontecendo com a cidade do Rio de Janeiro? Com as pessoas, com as famílias que estão privadas de irem e de virem, de trabalharem com dignidade, de poderem chegar no final do dia, de abrir a janela de sua casa, de receber os vizinhos ou de estabelecer uma comunicação com o mundo? Uma vez que a violência está nos privando de tudo isso. E aí você vê um pouquinho do Rio de Janeiro esparramado pelo Brasil afora, os cartéis de drogas estabelecidos. Por quê? Porque existem aqueles que estão no aconchego dos seus lares, no conforto de suas casas bonitas, fazendo com que essa corrente possa continuar. Então a violência declarada, que os jornais nos mostraram essa semana, eu particularmente acho lamentável, por pior que seja a conduta de um ser humano, é lamentável ver a situação daquelas pessoas, mesmo dos bandidos, é lamentável ver, são vítimas de um sistema também. Fico pensando naquelas crianças que estão vendo o tráfico dar dinheiro, e eles estão aprendendo desde cedo que trabalhar não vale a pena, que é melhor ir vender o crack, é melhor ir vender a cocaína, porque tem gente que compra. O texto é muito sábio. Se existe a oferta, é porque existe a procura. Minha gente, nós não podemos mais continuar compactuando com tudo isso.
Nós precisamos pensar seriamente nos vícios que nós trazemos dentro da nossa casa, que estão fazendo crescer esse mercado que destrói vidas, que destrói futuros, como de maneira tão sábia Silvio Guedes disse. Toda vez que uma pessoa acende ali na tranquilidade do seu lar, ou entre os amigos, um cigarrinho de maconha, por mais inócuo que isso pareça, por mais que isso possa, que mal isso faz. A maconha não faz mal a ninguém. A cocaína não faz mal a ninguém. É meu vício isso. Cuidado. Toda vez que alguém está tomando parte, está consumindo esta droga, nós estamos apontando as armas na direção das pessoas. Não tem mais como a gente ficar dentro da nossa casa achando que nós não temos nada com isso. Porque se nós formos honestos, todos nós, sem exceção, ou temos um familiar viciado, ou conhecemos alguém muito próximo que é viciado. E se é viciado, faz então um pacto com aquilo que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Ou então aí na sua cidade pequena, onde o tráfico já está acontecendo, onde as pessoas já estão aprendendo desde cedo, muita gente ligada a este jeito de viver, já está aprendendo que vale a pena traficar, porque isso dá dinheiro, é muito mais, dá muito mais dinheiro vender a droga que trabalhar honestamente, que fazer um curso, que estudar. Minha gente, é lamentável que na sociedade nós estejamos nivelando por baixo. E o pior, nós nos escondemos na lama e achamos que não temos culpa alguma. Aquilo que está estourando hoje pelo Brasil afora, e graças a Deus está estourando, para que esses morros voltem a ser da comunidade, de gente honesta, de gente que trabalha, nós não podemos mais admitir que o morador do morro seja diretamente associado ao marginal. Não é verdade. Se nós subirmos os morros do Rio de Janeiro, ou seja, de São Paulo, de qualquer lugar, São Paulo não tem morro, tem as favelas, nós vamos descobrir que lá existe gente honesta, trabalhando dia a dia. Nós não podemos mais permitir que o morador do morro seja diretamente associado ao marginal, porque não é verdade. É por isso que, desbancando esse poder paralelo, nós possamos ver e olhar para essas situações e com elas a gente se comprometer, para que o filho do traficante tenha a oportunidade de não aprender o ofício com o pai, já que o pai viveu, infelizmente, a má sorte de ter este comércio dando certo, de perder a vida, destruindo a vida dos outros. Não é verdade? Se você for pensar, o traficante ele vive da destruição alheia. Mas quando eu faço uso dessa maconha, dessa cocaína, deste crack, eu também estou fazendo a destruição ter movimento. Eu entro nessa parte da violência. E é nisso que a gente precisa pensar. O que da minha atitude pode ser diferente para que essa violência no mundo termine, minha gente? Nós somos parte de um todo. Eu sou parte, você é parte. E a nossa atitude pode mudar. Quem sabe nos mobilizando para a gente dar a oportunidade de vida diferente aos filhos daqueles que infelizmente hoje estão foragidos, que estão nas grades, que estão vivendo o suplício, este troféu amargo que a droga traz. Onde existe droga, existe prostituição, existe mentira, existe traição. A droga destrói todo mundo. Ninguém fica imune. Quando ela entra na nossa vida, ela nos destrói. Eu nunca vi um drogado feliz. Em todas as oportunidades que eu tive, eu só vi destruição. Todas as vezes que na vida eu pude tocar, ver de perto o poder da droga, eu não encontrei gente feliz. E é por isso que nós precisamos tomar essa consciência. Fechar as portas.
Na nossa casa nós vamos fazer de tudo para que os nossos filhos sejam orientados a partir de valores sólidos, que as pessoas desde cedo descubram o valor do trabalho, o valor do estudo, o valor da luta. É conversão de valores mesmo, é o que precisa acontecer nas nossas sociedades.